E da palavra propósito, hoje nós vamos falar de Arão, né? Que teve um papel tão importante na questão ali da libertação, né? Do povo de Israel, do Egito para a Terra Prometida, né? Já que justamente, né, a insegurança de Moisés, depois de ter tentado ser o libertador na força do seu próprio braço, né, quando aos 40 anos, quando ele tentou o primeiro contato com o povo judeu, com o povo hebreu, de uma forma sem criar um relacionamento, sem criar uma construção, e eles não o receberam, né, porque foi na força do braço dele, não houve uma construção, não houve uma direção de Deus para ele naquele tempo. Ele acabou fugindo e por 40 anos ficou servindo ao seu sogro, formando a sua família, até que Deus, né, o chamou de volta. E essa imaturidade de ter feito as coisas fora do tempo do Senhor e da direção dele na força do seu próprio braço, né, desencadeou nele uma insegurança, porque ele era letrado, ele falava bem, né, imagina, ele teve criação como um príncipe do Egito, porém, como ele tentou falar e criar uma relação, criar uma autoridade com a sua própria mão e não deu certo, aquilo ali fez esse senso de inferioridade e rejeição crescer nele a ponto de, quando o próprio Deus o chamou, o comissionou e disse que seria sua boca, seria sua fala, estaria com ele, mesmo com o próprio Deus falando que iria com ele, ele se recusou e disse que não seria capaz. Pediu para que o Senhor chamasse outro, a ponto de acender a ira do Senhor sobre ele. Por quê? Poxa, o próprio Deus está te comissionando, está te chamando, né? Mas infelizmente esse é o problema de muitos, né? Muitos estão forçando lugares, forçando portas, né? Querendo estar em lugares, criar atalhos para si mesmo, daquilo que eles sabem que eles são, e com certeza muitas vezes é sim a palavra de Deus sobre a sua vida, é o ministério sim que você carrega, porém, se naturalmente não aconteceu, é porque ainda você precisa passar por algo, você precisa diminuir realmente para que ele cresça. Você precisa entrar nesse lugar de entender que não é sobre você, você não é o protagonista desse reino, dessa comunidade, desse lugar que você congrega, mas sim o Senhor, né? E às vezes esse processo dura um pouquinho mais, porque infelizmente a gente ainda está apegado ao nosso próprio nome, levar as pessoas a dependerem de nós mesmos e não levar elas a Cristo, a verdade do Evangelho, só preparar o caminho para que elas tenham suas próprias experiências com o Senhor através da palavra, jejum e oração, para que ela cresça firmada nele e não em você, porque a primeira decepção que você fizer, ela vai se afastar, porque a fé dela não está baseada em Deus, né, que é inabalável, imutável, não decepciona, não mente, não frustra, mas em você, que faz sim todas essas coisas, porque é um ser humano. Então, Moisés, diante, né, da sua própria frustração que ele mesmo provocou aos 40 anos, quis se desvencilhar do chamado que o Senhor tinha comissionado, e Deus então levantou Arão para seguir com ele nesse caminho. E Arão é que foi usado para falar, né, ali ao faraó e as pessoas, muitas das vezes, de fazer alguns dos milagres ali que o Senhor pediu, em parceria com Moisés, até que eles fossem libertos, né. E a partir desse momento que eles foram libertos, quem começou realmente a comandar aí o pessoal no deserto foi Moisés, quem abriu o mar foi Moisés, e quem continuou ali prosseguindo, guiando o povo, foi Moisés. Mas o que eu quero falar em relação a Arão, né, nesse vídeo hoje com você? Nós estamos lendo, né, a Bíblia por um ano, né, estamos no dia 11 hoje, lendo o Êxodo 32 até o 33, e ele vai falar justamente do início, né, do tempo em que o Senhor quis falar diretamente com o povo, né, já no deserto, ali no monte, pediu que o povo se santificasse, se separasse, porém, né, eu creio que essa ilusão existe até hoje, as pessoas acham que a proximidade com Deus, com a presença de Deus, é como o desenho dos ursinhos carinhosos, né? Aquele arco-íris de coraçãozinhos, aquela coisa bem leve, bem, sabe? Bem suave, né? Que Jesus, se estivesse aqui pregando nos dias de hoje, ele falaria Mateus 23 de uma forma doce. Mestres da lei, fariseus hipócritas, raça de víboras, né? Sempre com amor, porque Jesus é o amor. Não é o que você fala, é o jeito que você fala. Como se tivesse jeito fácil de falar determinadas verdades. Como se Jesus, em Mateus 23 e nos demais confrontos que ele teve com os religiosos, líderes religiosos da época, ele falasse em tom doce e suave, né? Como se isso fosse prova de amor, prova de ser o próprio Jesus, né? Hoje a gente ouve muito isso, né? Fulano que fala doce, que fala fofo, que nunca confronta, esse tem o coração de Jesus, esse é o verdadeiro pastor, né? E a gente sabe que essas coisas não estão atreladas ao testemunho de Cristo, porque Cristo, sim, ele tinha uma natureza real e verdadeira em todas as áreas. Então, quando ele tinha que confrontar, ele confrontava. Inclusive, quando ele deu o testemunho para aqueles que o seguiram e falou que se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não é digno de mim, você não pode me seguir, você não tem parte comigo, eles olharam em volta, pessoas que seguiam Jesus por anos, e falaram, dura esse discurso, e pernas para que te quero, ou seja, não por ti. Essa palavra do pastor foi muito dura. Ele olhou para os demais discípulos e disse, vocês não querem ir também? Mas hoje a gente realmente acredita que o verdadeiro pastor como Cristo, né, um pastor genuíno, ele é aquele que jamais vai confrontar uma ovelha, jamais vai chegar no final de um sermão e falar, essa palavra é isso aqui mesmo. Quer, não quer, porta da rua, serventia da casa, ou realmente, se você não quer, como eu já ouvi, né, do meu pai espiritual, num culto de Natal,
Se você não quer compromisso com a santidade, com a verdade do Evangelho, em ter parte com Cristo naquilo que Ele nos pede, né, para que a gente seja separado das coisas desse mundo, vai viver com os dois pés a tua vida no mundão, vai se lamear, se sujar mesmo, não fique aqui perdendo teu tempo. Ou você quer compromisso e realmente se santifica e renuncia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ou você vai viver a sua vida do jeito que você quer viver, porque você vai ouvir naquele dia, não te conheço, mesmo que você esteja aqui todo domingo, mas a semana inteira você passa fazendo o que você quer. Então, isso é o verdadeiro evangelho, né? Mas hoje em dia as pessoas associam, né, até por pais dependentes de atenção dos filhos, que Deus é esse pai omisso, pai carente da aceitação dos filhos, e que não é. Graças a nosso bom Deus não é. Ele é amor, mas ele é justiça. E se ele tivesse aqui nesses dias, mestres da lei, fariseus, hipócritas e raça de víboras, ia ser para mim e para você, porque ele não estava falando para os gentios, ele estava falando para nós, líderes, pessoas à frente do ministério, pessoas que conhecem a palavra de Deus, e hoje todos nós temos acesso, não é como naquele tempo, que você dependia deles para te ensinar a palavra, todos temos a palavra acessível para nós, na nossa mão, no nosso celular ou em qualquer lugar. Então ele falaria na nossa cara essas coisas, sem dó nem piedade, com a verdade que ele carregava, porque ele era a própria verdade. Você estaria preparado para isso? Você estaria congregando numa igreja qual Jesus seria o pastor? Pois é, ele deve ser o centro, né, a direção, o cabeça de todas as igrejas, porque nós somos apenas corpo, membros de um corpo, e ele o cabeça. Mas será que ele tem sido? Tem sido cabeça onde você congrega? Tem sido cabeça da sua vida? Quando ele vem com a verdade da palavra, você é do time que nem lê quase a Bíblia, porque não está afim de ouvir essas coisas que você não está afim de fazer ou mudar na sua realidade. Como é que está sendo aí? Vale a reflexão, porque estamos vivendo tempos de separação. Não é divisão dentro da igreja, é separação. Direita, aqueles que são ovelhas, que ouvem a voz do pastor, que aceitam a correção, que realmente se submetem, que não uma submissão cega, omissa, que nunca questiona, não, mas aquela que apesar de muitas vezes questionar e não entender, como Pedro questionava e nem sempre entendia, porém Pedro confiava. Diferente de Judas, que estava frustrado com as práticas de Jesus, porém não confiou. Não confiou no rumo que Jesus estava dando para si e fez o que fez, porque ele queria que as coisas fossem do jeito dele. Então, fique muito atento a essas questões. Então, à direita são as ovelhas, são as virgens prudentes, que se deixam ser moídas, pensadas nessa vida em Cristo, sabendo que não vai ter mais choro e nem dor na glória. Aqui, ele nos disse que teríamos aflições, ainda que a maior de todas foi ele que passou, independente do que você tenha vivido. Mas nós aceitamos as moendas, as prensas, nós aceitamos ser ridicularizado pelos nossos amigos, mas nós não abrimos mãos de ter compromisso no culto, na comunidade, nas coisas do Senhor, acima de o querer dos nossos parentes, o querer dos nossos amigos, muitas vezes até mesmo o nosso trabalho, porque a gente tem compromisso com tudo hoje em dia. O culto é que eu vou se der, mas ainda assim eu quero que Deus acredite que eu amo e que eu priorizo as coisas do Senhor, sendo que a palavra é clara, que busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Mas a gente tem essa vida meia boca, priorizando tudo e todos, e acha realmente que o final vai ser eu te conheço. Não vai. As virgens prudentes, as ovelhas, né? Então, o lado esquerdo são os bodes que não aceitam correção, que dão coice, que dão chute, que saem fora, que fogem, né? Que não ouvem a voz do pastor, que não obedecem, que não respeitam. Infelizmente, estão ali sempre para contrariar, sempre para causar divisão e confusão, mas não fazem melhor, não trazem solução, só sempre trazem um problema. E as imprudentes, né? Que querem o quê? Vou dar uma oferta para o pastor, para que ele olhe por mim, para que ele me bajule, para que ele me favoreça, porque eu vou sempre ajudar financeiramente. E para aqueles mercenários que se importam e não entendem que o recurso é entre você e o Senhor, você está devolvendo o que é dele. Não tem nada a ver com a vida dos pastores. Você faz se você quiser e é entre você e Deus mostrando onde está o teu coração. Não vai mudar a influência, o comportamento, o tratamento dos pastores com você por causa disso. Com certeza você vai ser considerado uma pessoa que está agradando o coração do Senhor, que está honrando, né, e sendo mantenedor na obra, e glórias a Deus por isso. Porém, né, nada do que nós podemos fazer pode nos causar um favoritismo, porque Deus não faz exceção de pessoas, amém? Mas a gente tem pessoas que acham que com alguns favores, né, econômicos, elas vão comprar aquilo que elas deveriam passar, fazer, produzir para si mesmo, né? Então, esse povo está do lado esquerdo, porque a própria Bíblia já diz, né, lado direito são os do Senhor, lado esquerdo são os que não pertencem a Ele, quem Ele não os conhece. Então, já fica a dica aí. Então, é o momento da gente pensar nisso, né? E por que trazer sobre Arão? Arão, nesse momento em que Deus pediu para que o povo se santificasse para estar com ele, né, para receber da glória dele, para ouvir da glória dele, quando eles viram a presença de Deus descendo, que foi raios, trovões, tempestades e tudo mais, eles se apavoraram, porque Deus é Deus, Deus glorioso, Deus perfeito, Deus temível, né, o Deus criador de todas as coisas. Então, ele não é um ursinho carinhoso, ele é o próprio Deus, criador, soberano, sobre todas as coisas. Então, quando ele veio dessa forma, as pessoas se assustaram e falaram o quê? Vai Moisés e fala, você com ele, e o que tu falar para nós vamos fazer. Só que essa imprudência de não querer estar na presença do Senhor, custe o que custar, porque medo, vergonha, são coisas que Satanás usa para te tirar do propósito, porque o Espírito Santo, ele nos gera espírito de ousadia. Então você não retrocede quando você coloca a mão no arado, você se desafia, você
prossegue, você permanece. Então, essa falta de temor, essa falta de ter esse contato, de superar esse medo, de transpor esse medo e permanecer, fez com que eles não tivessem o temor necessário para honrar o Senhor, para seguir permanecendo na presença do Senhor, temendo o Deus real e verdadeiro, que os tirou da terra do Egito, que fez tantos milagres, e tinha eles como seu povo, né? Então, isso são coisas que nós vivemos até hoje. Cada vez que você evita, né, esse lugar de buscar a presença real e verdadeira do Senhor na sua vida, que é orar, jejuar, e tem muita gente que fala até hoje, as coisas ficam muito difíceis, começa a levantar um monte de coisa aqui em casa, começa a dar um monte de coisa errada no trabalho, minha família e tal, em vez de transpor essas dificuldades e permanecer buscando as coisas do Senhor, as práticas que Jesus nos deixou, oração, jejum e palavra, que você faz não como para pagar um preço, mas como linguagem de amor, como alimento espiritual, como busca daqueles que realmente querem intimidade, um relacionamento profundo com o Senhor, a gente evita, para de fazer essas coisas, porque não gosta das coisas que se levantam quando nós nos levantamos nesse lugar, quando nós priorizamos as coisas do Senhor. E isso deixa de gerar o temor necessário no nosso coração para que você pare de deixar de fazer as coisas que são erradas, que desagradam o coração de Deus, porque o teu pastor pode ver, porque o teu amigo pode ver, porque a tua mulher está chegando, porque o teu filho está ali, porque o teu colega de trabalho vai ver. E você... Se você permanece, você entende que eu não tenho que estar preocupada com as pessoas. O Espírito Santo que habita em mim está vendo a minha podridão. Está vendo a minha cara lavada de chegar para as pessoas, se fazer de uma pessoa de confiança, para ouvir e retirar delas o máximo de informações que eu posso, para espalhar depois, para distorcer depois, para falar mal depois, para abusar dessa confiança depois, para destruir, para minar relacionamentos, comunidades, enfim. O Espírito Santo está vendo. Então, a gente precisa desse temor de entender que não é as pessoas, né? O Espírito Santo que habita em nós é a nossa prioridade, é o que a gente deve temer acima de tudo. Por quê? Porque quando você acha que porque você não fez na frente dos teus pastores, dos teus líderes, ou dos teus irmãozinhos, dos teus familiares, do teu cônjuge, eles não vão saber, você está se enganando. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo mostrou para nós, trouxe à luz para nós aquilo que a gente precisava ver sobre determinadas pessoas sem que ninguém contasse. E depois ele simplesmente trazia à luz através de testemunhas de pessoas, de situações que escancaravam para nós aquilo que estava acontecendo, mas ele já tinha nos avisado, ele já tinha nos alertado com antecedência. Porque quem tem discernimento espiritual, o Senhor fala. Quem o busca na intimidade, ele fala, ele mostra, ele te blinda. Então, esse temor só é gerado por quem transpõe esse medo, transpõe essa resistência às dificuldades, aceita o que tiver que passar para permanecer na palavra de Deus, na presença dele, temendo a ele, buscando a ele cada vez mais e não retrocedendo diante das dificuldades, amém? Então, Arão, ele depois de tudo isso, né, depois do povo não querer ouvir a Deus, pessoalmente pedir para que Moisés vá, Moisés foi, né? E quando Moisés foi, Deus falou com ele sobre várias coisas, né? Deu todo o ensino ali das leis e tudo mais que ele precisava passar para o povo. Deu todo ali a fala sobre o tabernáculo, os detalhes para que ele fizesse o tabernáculo. E também escreveu com o próprio dedo de Deus nas suas tábuas a lei, os 10 mandamentos, né? Que dele deriva todo o restante da lei que a gente tinha ali como uma organização, como uma constituição, né? Daquilo que deveríamos ou não deveríamos fazer e como fazer. E essa demora, esses dias em que ele ficou recebendo, isso foram 40 dias, né, imerso lá. E como a gente sabe que dificilmente uma pessoa passa 40 dias sem comer e sem beber, como Moisés passou, imerso na presença de Deus, foi algo realmente único ali. Sei, Jesus depois teve o seu momento também, mas como ele disse que no final ele teve só fome, acreditamos que Jesus, talvez Moisés também tenham tomado água pelo menos só, ficado realmente sem comida, porém eles estavam imersos na presença de Deus, né? E, diante desses 40 dias de sumiço de Moisés no monte, o que aconteceu? O povo viu que Moisés demorava, que é o que começa ali no Êxodo 32, e chamou Arão e disse: levanta-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Olha que absurdo. Moisés, como um homem natural e normal que ele é, ele jamais poderia ter tirado o povo do Egito. Por isso que aos 40 anos lá ele se frustrou, porque ele tentou ser esse cara na vontade própria e não rola, não tem como. Ele em si só, ele não teria como promover tudo que ele promoveu e realmente sair com o povo do Egito. Porém, quem fez isso foi o nosso Deus, o nosso Pai e soberano Deus. Mas nós necessitamos de algo natural, palpável, a qual nos apegar. Por isso que desde que o mundo é mundo, a gente tem essa facilidade de criar deuses para nós, criarmos estátuas, criarmos coisas. É mais fácil às vezes eu confiar na palavra do meu pastor do que ler a Bíblia, jejuar e orar para buscar uma revelação do próprio Deus. E quando vir isso na minha mente, através da voz do Espírito Santo, ou ele falar comigo através da palavra, eu ainda vou preferir muitas vezes a voz do meu pastor ou de uma pessoa qualquer que dá essas profetadas aí falando em nome de Deus, porque eu estou vendo. A pessoa vai, sabe? Ela é natural, ela tá ali do meu lado. É mais fácil, né? É mais natural do ser humano se apegar no natural do que no espiritual. Por isso que as práticas que Jesus nos deixou são tão necessárias, porque elas alimentam o nosso espiritual e vão nos
nos aperfeiçoando, nos moldando a ser sensível à voz do Espírito Santo, porque o jejum nos torna sensível ao Espírito Santo. Você dificilmente vai confundir a voz dele. Você meditando na palavra, você vai conhecer a Bíblia de capa a capa, porque temos que ler até que ele venha várias e várias vezes. Você vai discernir o que está na palavra é a voz do Espírito Santo, o que não está na palavra é a voz da sua alma, e ainda que você use um versículo isolado para justificar. E a oração, a conversa, o diálogo, a intimidade, isso tudo vai nos fortalecendo, vai nos blindando. Então, o povo teve a coragem de associar que Moisés foi que fez aquilo ali, mas nem sei mais o que está sendo dele, já que ele sumiu por tantos dias. E foram só 40 dias. Quantas vezes eu e você, por acharmos que já está demorando muito para a gente viver aquilo que o Senhor tem para nós, como eu iniciei o vídeo falando, inclusive, criamos ídolos para nós, criamos pessoas, nos dão, tipo assim, damos uma autoridade maior para pessoas que falem o que a gente quer ouvir, que massageiem o nosso ego, digam que realmente está mais do que na hora de você estar preparado para viver isso, para fazer aquilo, para fazer aquele outro, para tarará, por quê? Porque eu acho que chegou o meu tempo. Então eu formo um ídolo para mim, que vai falar o que eu quero ouvir. Isso é bíblico, porque está na palavra dizendo que nesses últimos dias, a gente levantaria pastores para si, líderes para si, que falam o quê? O que você quer ouvir. Então, isso é tão real que desde essa época, eles pediram, cria-nos um ídolo, porque a gente já demorou muito, a gente já esperou muito, imagina. Eles ficaram 40 anos no deserto para que essa geração teimosa e incrédula todas morressem. Por quê? Porque justamente eles não sabiam esperar. Eles eram teimosos com o tempo do Senhor. E quantas vezes, fica a dica, reflita, de coração, reflita. Ore ao Senhor. Se vir algo na sua mente agora, anote e busque o Senhor. Qual tem sido as áreas da sua vida, as propostas do Senhor para a sua vida que você acabou criando um ídolo, um líder para si, um pastor para si, uma autoridade para si, que falasse o que você queria ouvir, porque você acreditou que já estava esperando muito. Que você acreditou que alguém foi capaz de retardar o que você estava pronto para viver, sendo que não há quem te segure quando é para você viver o que você tem que viver. Eu sou uma prova viva disso. Eu casei com meu esposo, ele já era pastor, houve a maior da resistência para que eu não assumisse o lugar ao qual o Senhor me comissionou, como se as pessoas, falhas à minha volta, homens e mulheres de carne e osso como eu e você, fossem mais prudentes do que Deus para saber quando eu estaria pronta para estar no lugar do pastoreio ou não, se o próprio Deus, em 6 meses, me reencontrou com Gilvan, que eu já poderia ter encontrado antes, em outro momento, e nos conectou ali, confirmou no coração dele, no meu coração, para que a gente se unisse, e Deus não é imprudente com ninguém. Então, se ele me considerou apta a entrar nessa aliança com o Gilvan já pastor, é porque ele sabia de todo o encargo, de toda a minha caminhada, todas as sandálias, tudo aquilo que eu vivia até ali, e que eu estava assim, pronta para aquele lugar, porque senão ele não é imprudente com ninguém. O homem vê só a aparência, o Senhor sonda o coração. Então, ainda que eu não me sentisse apta, o Senhor me considerou apta, mas o homem tentou de todas as formas achar que ele tinha que dizer, que era no tempo dele as coisas, Então eu ouvi todo tipo de absurdo que tu pode imaginar, porém, o Senhor soprava o meu nome, o Senhor me associou a um grupo de pastoras maravilhoso, com qual eu aprendi muito, aprendo até hoje, que eu tenho contato com elas até hoje. O Senhor soprava o meu nome para ministrar fora. O Senhor foi fazendo, foi me levando. Eu poderia viver desonra na minha própria casa, porque o profeta da sua própria casa não tem honra, porém, aonde eu ia, as pessoas reconheciam que eu carregava perante o Senhor. Então, quando você verdadeiramente aceitou as moendas e os processos, a autorresponsabilidade sobre o que você precisa fazer e mudar, principalmente olhando para sua própria casa, para sua própria família, para os seus próprios filhos, antes de qualquer coisa, porque falar para a vida dos outros é muito fácil, difícil é como está a sua vida, como está a sua família, como está a sua casa, que eu vejo que é isso que pega muito, porque muitos querem estar no ministério com uma fuga, para não lidar com a sua própria casa, mas o Senhor não faz as coisas pela metade. Eu não tinha prazer em fazer o serviço da casa, porque eu cresci com minha mãe trabalhando fora, eu também logo fui trabalhar fora, então era uma coisa que eu não tinha prazer. Porém, o Senhor restaurou isso na escola de Esther, a feminilidade, as coisas de casa, o prazer em ser esposa, ser mãe, ser mulher, assim, do lar mesmo, Então, hoje eu tenho expectativa de ser a mãe que vai estar em casa, que vai cuidar do filho 24 horas, que vai acompanhar os primeiros tudo, que vou poder ser integrada na maternidade e também no ministério. Então, hoje eu tenho prazer nisso, mas eu tive que ser restaurada sobre tudo isso antes de qualquer coisa. Então, o Senhor sabe o que faz. Aceite os teus processos e pare de ficar com esses 4 dedos apontados esse dedo apontado para os outros, enquanto a todos os outros aqui, para você. Isso é uma dica, Então, Arão, ali, ele fez o que o povo pediu. Ele deu o que o povo pediu. Então, ele representa esses líderes que nós temos formados para nós. Apesar de toda a experiência, porque não são homens que não têm experiência com Deus. Apesar de toda a experiência com Deus que ele teve, de todos os sinais que ele fez em nome de Deus, todas as palavras que ele entregou em nome de Deus para retirar eles do Egito, ele cedeu à pressão dos homens. Quando eles vieram atrás dele para criar o que eles queriam,
Arão não titubeou, não tem nenhuma resistência falando aqui da parte de Arão. Não vou fazer isso, nós somos chamados a adorar um único Deus. Foi Deus que nos tirou do Egito, não foi Moisés. Deus chamou Moisés para isso, eu e ele entramos nessa missão, mas foi um Deus poderoso, né? Nós estamos vendo a glória dele, aquilo que ele tem feito ali no monte, ele está lá falando com Moisés, eu não vou me mover, né? Vamos aguardar, entende? Ele não soube ser verdadeiro e realista com o povo e dizer assim, ó, eu sei que você se sente apto, eu sei que você acha que é o seu tempo, eu sei que você não aguenta mais esperar pela tua ansiedade, né? Você não consegue mais nem olhar para si, se autoexaminar, porque você tá no nível hard de perfeição e não acha que é nada que você precisa mudar. Porém, vocês precisam mudar, vocês precisam aguardar, vocês precisam esperar, né? Nem tudo vai ser no tempo de vocês, que isso seja mais um aprendizado da parte de Deus, né? Então, ele não teve coragem de enfrentar o povo, ele não teve coragem de ser aquela pessoa que dava uma direção para o povo. Ele simplesmente deu o que o povo queria. Ele só falou, então tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas e tragam para mim. Então ele foi lá, todo o povo tirou, ele fez lá o trabalho com esse ouro que o povo deu, saiu de lá um bezerro de metal fundido e disse, são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês da terra do Egito. E ainda afirmou o maior absurdo, né, que é dizer que aquele bezerro que ele tinha acabado de criar foi quem tirou eles do Egito. Sendo que foi o Deus com a mão forte e poderosa, que fez através dele de Moisés. Ele estava lá, ele era parte desse processo que Deus fez na vida desse povo, e ele teve a coragem de falar uma blasfêmia dessa. Por isso que muitas vezes o povo pode até querer, mas quanto mais é dado, mais é cobrado. Se eu e você aceitamos esse lugar por uma carência emocional de querer um povo que nos ouça, a gente não confronte eles com a verdade, a gente não os coloque no seu devido lugar, lembrando que eles precisam esperar no Senhor, buscar no Senhor, ter expectativa no Senhor, ouvir do Senhor as coisas, a gente infelizmente vai criar ídolos para eles, vai fazer o povo pecar pela idolatria, e isso vai nos ser atribuído como um grande pecado, como um grande erro, porque a idolatria ela é comparada à feitiçaria, ela não é pouca coisa. Por isso que o primeiro mandamento é amarás teu Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque ele deve ser o único. Ele deve ser o centro do nosso coração e da nossa vida, da nossa alma, da nossa mente, do nosso corpo, do nosso esforço. Ele tem que ser a nossa prioridade, porque nele estão todas as coisas. Você não consegue ter um casamento saudável se você não prioriza Deus, porque você não sabe, não consegue se relacionar. O teu cônjuge com certeza vive frustrado pelo teu comportamento, pelo teu jeito de agir. Não há nada que você faça que vai mudar, porque você não está conectado à fonte do amor, de sabedoria, de graça necessária para manter um relacionamento. Os teus filhos a mesma coisa. Com certeza estão machucados, magoados, sentindo realmente inferiorizados, porque você prioriza trabalho, amigos, familiares, todas as demais coisas, menos às vezes o querer do teu filho, porque você não tem a sensibilidade da paternidade de Deus sobre a tua vida, no teu trabalho, você não sabe se relacionar com as pessoas e ter a sabedoria necessária para fluir e romper verdadeiramente no teu trabalho, porque você não está priorizando as coisas do Senhor, e é nele que há todas as coisas. Da mesma forma, você, a sua identidade pessoal, a sua vida, você também vive frustrado, culpado, magoado, chateado, muitas vezes infeliz, inconstante nas suas decisões e emoções, porque você não tem sido nutrido na fonte que é Cristo. E como eu sou nutrido na fonte? Oração, jejum e palavra. Vida, intimidade com o Senhor, que é a fonte inesgotável, que vai gerar em você essa fonte inesgotável também para que você seja para os outros. E, com certeza, no ministério, talvez você esperava que a tua família ministerial te procurasse mais, que você fosse mais amado, mais reconhecido, tivesse mais amigos, que as pessoas te tratassem de uma forma diferente, que você fosse mais respeitado, mais requisitado, mais... às vezes assim, mais envolvido, né, tivesse uma amizade, sei lá, você tem expectativas no teu ministério também para se desenvolver, mas enquanto ele não é o centro, e a comunidade não é uma prioridade no seu coração, você não aceita passar pela construção necessária quando você chega num lugar para que as pessoas te conheçam, para que elas vejam que você é realmente humilde, você não está atrás de um título ou de um ministério, você realmente é aquele que serve a todos, independente de qualquer coisa, porque você não quer ver o teu nome sendo glorificado, estampado no banner. O importante para você é servir como para o Senhor na sua casa, né, independente de qualquer coisa, amando, cuidando, servindo aquelas pessoas, tendo tanto comprometimento quanto você tem no trabalho e nas suas demais atividades. E você tem essas expectativas e vê que você não é suprido. Por quê? Porque você não tem esse mesmo compromisso. Com o teu trabalho você chega cedo, com os teus amigos você chega cedo, você se envolve, você tá lá no horário, você se vira nos 30, você pode estar o mais cansado possível, mas você vai pra lá, vai pra cá, você faz, mas quando é pra igreja, se der. Né? E você realmente acha que com isso você vai ter grandes acessos, grandes desenvolvimentos nas áreas da tua vida. Não vai. Você pode se desgastar como hamster, correndo atrás, correndo como naquela roda, porém, só o que vai destravar todas as áreas é a busca interna com o Senhor. Ele é a fonte de todas as coisas que você precisa, é nele que há todas essas áreas que você está frustrado e precisa mudar, transformar, fazer algo. Então, enquanto você não entender que você tem que parar de se desgastar em coisas externas, palhas que vão ficar aqui, para focar no interno, na relação eterna com ele, para que naquele grande dia você ouça, vem filho amado, que eu te conheço, você precisa priorizar o eterno hoje, as coisas eternas hoje. E nelas tá a caixinha com todas as respostas em todas as áreas. Mas a gente vive o quê?
Como Faraó fez no Egito, Satanás vai com você até hoje, te dá N atividades, e você realmente se engana, repete pra você várias vezes que é importante, que você precisa priorizá-las, que você não tem o que fazer. E perde o seu tempo, perde a intimidade, perde de achar todas as respostas que você vem buscando e está com certeza inconformado, frustrado, desanimado, sabendo que há mais pra você, mas não sabe como fazer. Em Cristo, no eterno, nas coisas do Senhor, há todas as coisas. Cuidando das dele, ele cuida das nossas. E é um prazer e é uma paz que excede todo entendimento. Então, quando a gente burla determinadas coisas, cria determinados atalhos, apela para líderes que falem o que a gente quer ouvir, que realmente afirmem que nós estamos já muito prontos, que realmente a culpa dos líderes anteriores que não te valorizaram, sendo que a real situação é a nossa falta de compromisso com a comunidade, com as coisas do Senhor, e infelizmente, né, o próprio Senhor nos paralisa, principalmente se a gente tem a prática da rebeldia, né, quer falar por trás, quer fazer intriga, quer fazer confusão, principalmente com autoridades espirituais, independente de você respeitar ou não. Se o Senhor colocou naquele lugar, você está sendo rebelde, você está traindo esterilidade ministerial para você, e tantas outras coisas negativas, né, confusão. Provérbios fala de várias coisas que o Senhor odeia, e fala uma que ele abomina, que é quem faz intriga entre os irmãos. Então, se você também está nessa prática, você está criando para si um mal enorme para sua família também, e está atraindo mais esterilidade ministerial para você. Então, quando você não se autoexamina, não se autorresponsabiliza, faz esse combo completo, e ainda acha que são pessoas que estão paralisando você, você está se enganando. E daí você vai atrás de líderes para si, de líderes que realmente acham que você realmente está certo, que você realmente foi injustiçado, que você realmente merece mais, e como Arão te dá o que você quer fora do tempo. E as consequências vêm para você e para sua família, porque você nunca vai passar sozinho os males que você atrai para si. Toda a sua família perece com isso. E, infelizmente, muitas vezes, depois de arrebentados como o filho pródigo, desejando comer lavagem de porco, de tão fundo que a gente vai, tão baixo que a gente vai diante das nossas ações, a gente deseja uma coisa tão terrível, né, que come a bolota dos porcos lá, por causa do que a gente atraiu para si. A gente deseja o mínimo, assim, terrível, né, como ele fez, e o Senhor estreita nós mesmos, nos moe, nos espreme mesmo, para que a gente faça o caminho de volta. E fazendo o caminho de volta, você vai descobrir que você tem um pai que te ama, que te espera, que te acolhe, que sempre acreditou em você, porém não foi imprudente de te falar o que você queria ouvir, não foi imprudente de concordar com tudo que você fala, porque as coisas não eram da sua forma, mas que está ali, continuando acreditando em você, continuando amando você. Então, que nós não sejamos como Arão nesse sentido. Mais pra frente, nós sabemos também que ele e Miriam se rebelaram contra Moisés, começaram a falar contra a autoridade de Moisés, e Deus pegou primeiro Miriam com a lepra, e quando foi para Arão, Arão ainda teve tempo de pedir para Moisés, clamar misericórdia para Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e ele acabou não ficando, mas Miriam paralisou o acampamento inteiro, até que a lepra saísse dela, para que ela pudesse voltar depois do rito de purificação ali, para que o acampamento continuasse. Então não há nada de bom em termos de atitudes como Arão teve. Mesmo uma pessoa usada por Deus, que fez feitos pelo Senhor, porém, na hora de realmente ser firme, real e fiel à palavra e à direção de Deus, né, firmando o povo, porque o povo pode pedir, por ignorância, por teimosia, por incredulidade, né, a massa, ela pode pedir coisas que não convém, que não são lícitas, né, por causa de fomentar coisas que às vezes elas por ignorância estão pedindo. Como Jesus falou, Pai, perdoa-lhes a multidão, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso pode acontecer. Nós não estamos imunes disso, de passar a conviver com pessoas dentro da nossa comunidade, dentro dos nossos parentes, muitas vezes, dentro dos nossos amigos, que deveriam nos impulsionar a ver que a gente está bem nos caminhos do Senhor, mas querem nos envergonhar, nos ridicularizar, né, nos pedir coisas que são desnecessárias. Porém, cabe a nós ter essa hombridade, essa integridade, sermos íntegros, inteiros naquilo que o Senhor nos confiou e falar, não. Eu sirvo ao único Deus. Se é a palavra de Deus, é essa. Eu tô aqui, o meu pastor passou essa direção. Eu até penso diferente. Porém, eu vou confiar na direção do meu pastor, porque eu disse pra ele a minha opinião. Eu fui questioná-lo, né? Porque eu acredito que essa forma é melhor. Mas ele me passou a visão dele. Ele me falou o porquê que ele vai fazer desse jeito. E eu confio, eu acredito dele, mesmo que não seja aquilo que eu faria no lugar dele. Esses são os diferenciais de quem é como Pedro, de quem é discípulo, de quem realmente é um verdadeiro seguidor de Jesus. Porém, existe muito Judas em nosso meio que ou faz do jeito que ele quer, ou a frustração vai fazer ele ser uma pedra de tropeço para a comunidade toda, até que saia, né, enfim, ou aconteça algo pior. Então, seja fiel, seja leal à palavra, seja íntegro naquilo que o Senhor te confiou. Porque se você é uma autoridade espiritual, quanto mais é dado, mais é cobrado. Não seja como Arão. Se você está se preparando para o ministério, saiba que o de repente de Deus vem. Tá? Se ele deu uma palavra sobre a sua vida, como eu já sabia a palavra que ele tem sobre a minha vida, os ministérios que estão sobre a minha vida, que não é apenas o pastoral. Porém, eu não vivia ansiosa com isso, eu não achava que chegou o meu tempo, nem quando efetivamente eu casei, eu me sentia preparada para aquilo. Porém, se você sabe que está sobre a sua vida,
a palavra vai se cumprir. O que você precisa fazer é como tanto eu quanto meu esposo fazíamos. Servíamos ao Senhor, chegávamos cedo na igreja mesmo sem ter nenhum compromisso, sem ser nenhuma autoridade, sem estar à frente de nada, simplesmente para servir, para ajudar os irmãos, para estar conversando, para estar criando conexão, para estar ali abraçando a comunidade, pura e simplesmente por ser corpo de Cristo, por fazer como para o Senhor. E naturalmente esse processo nos forjou para aquilo que hoje a gente vive, e há pessoas que eu tenho certeza que olham, que a gente vê alguma dificuldade das pessoas pela nossa idade, talvez, enfim, de se submeter à nossa liderança, porque passaram por outros ministérios e o que o pastor falava, tudo bem. Mas quando é a gente que fala, é um problema, não aceita, eu acho que deveria ser diferente, acho que a gente deveria ouvir todo mundo, sendo que o Senhor nos confiou esse lugar. Então nós fazemos nem o meu querer e nem o dele, nós fazemos o que Deus nos direciona. E a palavra final é sempre o meu esposo, mas algo que eles usam também para nos desestabilizar é que eu isso, é que eu aquilo, é que eu aquele outro. Mas Jesus foi extremamente difamado na época dele, então não espere que você não seja, não se paralise porque os outros estão falando mal de você, você está perdendo a sua reputação, estão inventando coisas contra, estão te menosprezando, estão te tratando com indiferença. Aprenda a lidar com essas coisas, porque Jesus passou por isso sendo perfeito, sem defeito. Imagina, eu e você, nós vamos passar, entende? Se a ferramenta que Satanás está botando na boca das pessoas, daqueles que são usados por ele para ser pedra de tropeço, nós não precisamos entrar em embate com elas, se desgastar com elas. Nós precisamos permanecer firmes naquilo que o Senhor nos confiou, naquilo que Ele nos chamou, que Ele nos falou. Porque quem nos conhece o ministério, o nosso coração sabe que a direção é dada pelo Senhor ao pastor, e o pastor passa a direção para a igreja, inclusive nós mulheres. Então, o Senhor sabe de todas as coisas, Ele conhece o nosso coração e sonda. Não espere que os homens te vejam como o Senhor te vê, porque isso não vai acontecer, amém? Tem os remanescentes, tem os amigos de Jesus que Ele vai te apresentar, e vão ser essas pessoas que vão te ver além do que você mesmo se vê, como um pedacinho do Senhor do seu lado. Tem, eu posso te dizer de todo o coração que tem, mas eles são minoria. Então aprenda a conviver com essas resistências, mas não seja como Arão. Não ceda às multidões, seja firme no Senhor, não promova contendas e idolatrias, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, né? Vale muito mais passar toda e qualquer coisa, toda e qualquer prensa e moenda, e continuar no lado do Senhor, continuar sendo uma ovelha do Senhor, continuar sendo uma virgem prudente, até que Ele venha, amém? Deus te abençoe.